Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7 de Mateus, os versos 7 até o versículo 12. Mateus 7 a 12. Dentro do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, ou até mesmo Sermão das Beatitudes, como queiram, que nós vamos falar melhor com mais detalhes no domingo, mostrando inclusive imagens filmadas ali direto do monte onde Jesus ministrou esse sermão. Vamos fazer isso no domingo. Mas dentro desse Sermão da Montanha, que nós falaremos com mais detalhes domingo, Jesus falou sobre a persistência na oração. Persistência na oração. Se Jesus falou sobre persistência na oração, significa o quê? Que para orarmos, obtermos respostas, sermos respondidos, alcançarmos êxito na oração, precisamos do quê? Persistência. Persistência. Persistir. Então, persistir, insistir, perseverar naquilo que nós buscamos. Então, o Senhor Jesus, falando à multidão, ele estava assentado no monte que beirava o mar da Galileia. E por que Jesus estava assentado? Os antigos orientais, quando eles tinham algo importante para falar, eles se assentavam. Era como se eu encontrasse com alguém na rua, e alguém falasse assim para mim: olha, eu preciso falar com você. Eu, como um bom oriental, educado, eu tenho que chegar para a pessoa e dizer: então vamos nos assentarmos em algum lugar para conversarmos. Por quê? Esse hábito de se assentar para falar sobre coisas importantes. Porque quando a pessoa se assenta para falar sobre algo, ela está dizendo que aquilo é importante. É tão importante ser falado que não pode ter pressa. E é por isso que se assenta, para não falar com pressa, para não falar correndo, para não falar olhando para o relógio, para o tempo, mas para dar o devido tempo, para que tudo aquilo que tenha que ser falado de importante seja falado. Então esse Sermão da Montanha é considerado a lei, a lei do reino de Deus que Jesus Cristo estava implantando, a norma a ser seguida, o conjunto de normas a ser seguida. Então, sobre a oração, Jesus fala algo muito importante. Ele diz assim: peçam, e lhes será dado. Olha só, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos encoraja a pedirmos, a Tua palavra nos encoraja a buscarmos, a Tua palavra nos encoraja a batermos, com a certeza de que vamos receber, de que vamos encontrar, de que vamos alcançar aquilo que precisamos, Pai.
E que palavra, Senhor, para nos incentivar nesta noite a buscarmos, pedirmos, batermos, sabendo que aquilo que nós buscamos, encontraremos. Coloque essa certeza no coração de cada um que aqui está. Coloque essa certeza no coração daqueles que estão assistindo, acompanhando nas suas casas, daqueles que ainda irão assistir a essa palavra, para que peçam com fé, para que busquem, para que batam, para que portas sejam abertas e possam alcançar aquilo que estão pedindo, buscando. Nós assim te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que nos ouve, um Deus que não está distante, um Deus que está presente, um Deus que conhece cada uma de nossas necessidades. E aqui estão, Pai, necessidades a serem expostas a Ti, faladas a Ti, para que seja alcançado, Pai, aquilo que se pede, aquilo que se busca, em nome de Jesus. Olha, queridos, que interessante. Jesus, Ele fala com toda certeza: peçam e lhes será dado. Quem foi que disse essas palavras? Jesus, Filho de Deus, próprio Deus. Ele diz, peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Agora a pergunta é, por que nós não pedimos? Se temos a oportunidade de pedirmos e recebermos, não é verdade? O próprio apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3 da sua carta, ele diz, não recebeis porque não pedis. Nós não recebemos simplesmente porque não pedimos. E aí Tiago fala mais, e quando pedimos, pedimos mal, para gastarmos em nosso próprio deleite, ou seja, coisas vãs, coisas que não são a verdadeira necessidade. Para pedirmos, nós temos que saber exatamente o que nós precisamos. Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo não é o que nós precisamos. Nós achamos que precisamos, mas não precisamos. Aquilo que verdadeiramente nós devemos pedir, nós não pedimos. Pense em Salomão. Ele estava prestes a assumir o trono da grande nação de Israel. Era novo, sem experiência. Muito jovem, pouca vivência. E de repente, ele poderia pedir o que ele quisesse para o reino dele. Sucesso nos empreendimentos, riquezas, vitórias sobre os inimigos, mulheres, tudo ele podia pedir. Mas o que ele pediu a Deus? Uma coisa somente, sabedoria, porque ele pediu bem, ele pediu certo, ele pediu aquilo que realmente ele precisava, o que ele mais precisava no momento era sabedoria para conduzir aquela nação, e ele não pediu outra coisa a não ser sabedoria. E Deus se agrada tanto do pedido dele, que além de sabedoria, lhe dá riqueza, lhe dá fama, lhe dá vitória sobre os inimigos, lhe dá um sucesso tremendo nos seus empreendimentos, enfim, deu tudo o que Salomão não pediu. Então, queridos, saibam que Deus sabe o que você precisa, mas você precisa exercer a sua autoridade que Deus colocou sobre você para pedir e pedir corretamente. Muitos pensam assim, mas se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe tudo que eu preciso, para que orar? Boa pergunta. Por que nós oramos? Primeiro, por que Deus estabeleceu esse princípio da oração? Por quê? Eu já falei isso aqui, vamos ver se alguém lembra. Por que Deus estabeleceu o princípio da oração? Ele não é Deus? Ele não é o soberano? Ele não sabe todas as coisas? Ele não pode fazer o que ele quiser? Por que então ele estabeleceu esse princípio de orarmos para que as coisas aconteçam?
de orarmos para recebermos aquilo que nós pedimos. Por que Deus estabeleceu esse princípio? Lembram-se que no princípio, Deus, Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo o que há, criou o homem, pôs sobre a terra. O que Deus deu ao homem? Autoridade. Não deu? Deu autoridade sobre toda a criação. Então, é como se Deus dissesse assim: olha, homem, eu crio tudo isso, a minha autoridade está acima de tudo, sobre os céus e sobre a terra. Mas eu quero deixar a terra como um departamento, sob o teu cuidado. Deus não deixou a terra sob o cuidado do homem, para o homem cuidar, administrar, tudo mais, e ter autoridade sobre a criação. Deus deixou aquele departamento para o homem cuidar. Então Deus espera que o homem exerça esse domínio e essa autoridade que Deus colocou sobre ele. É claro que através do pecado, o homem acabou passando essa autoridade que Deus deu a ele para Satanás. Por isso que quando na tentação do deserto, Satanás disse assim: olha, Senhor, eu te dou todos os reinos do mundo se prostrado me adorares, porque a mim me foram entregues, eu dou a quem eu quiser. Satanás teve essa petulância de dizer isso a Jesus, porque realmente o homem, quando desobedeceu a Deus e resolveu obedecer à voz de Satanás, é como se o homem estivesse se submetendo a Satanás. Então o homem passou essa autoridade para Satanás. Mesmo assim, Deus ainda respeita o princípio da autoridade que Ele colocou sobre o homem. Então Ele espera que para tudo o homem venha exercer a sua autoridade. O homem ligue as coisas aqui na terra para ser ligado no céu. Por isso que é importante a nossa oração. Às vezes você pode pensar assim: Deus Ele vai olhar para a oração de um grupo tão pequeno, numa igreja tão pequena, sem expressão, aqui na periferia de Guarujá, Vicente Carvalho. O que a nossa oração vai fazer? O que a minha oração de um pequenino servo, uma pequenina serva vai fazer? Pois bem, se você pensar assim, você está terrivelmente enganado, porque Deus não está olhando para a quantidade, Deus não está olhando para tamanho, Deus não está olhando para fama, Deus não está olhando se você é alguém, entre aspas, importante diante dos homens ou não, se você é, entre aspas, alguém famoso, alguém, entre aspas, poderoso. Não, Deus não está olhando isso. Deus está olhando para a sinceridade do seu coração, para o desejo do seu coração. Aquilo que você pede, você realmente deseja que aconteça, você realmente deseja que seja feito, isso basta. Se você está pedindo com fé, acreditando que essa sua oração, ela está sendo feita ao Filho de Deus, ao próprio Deus, ao Criador de todas as coisas, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que comanda o universo. Você acredita que a sua oração está sendo feita a isso? Eu já contei um testemunho aqui, que numa época de Halloween, através da oração da igreja, eu creio que outras igrejas devem ter orado também, uma criança que foi sequestrada naquela noite de Halloween, foi milagrosamente livre dos seus sequestradores e a polícia resgatou. Porque nós clamamos, sem saber o que estava acontecendo, nós oramos: Senhor, livra aquelas crianças que estão destinadas à morte nessa noite, Pai. Livra essas crianças que estão correndo um risco de serem sequestradas e até serem sequestradas. Senhor, livra e restaura seus pais, resgata ela seus pais. Aí na noite, no dia seguinte, a gente soube
de algo que aconteceu com uma criança, milagrosamente foi resgatada. O que é isso? Senão, o pedido feito com fé, pedido feito com a certeza de que Deus está ouvindo. E outra, olha, aquele pedido foi um pedido genuíno. Nós não estávamos orando pelas nossas necessidades, mas pela necessidade das crianças no geral que corriam risco naquela noite. Então, queridos, pode ter uma certeza, e através daquilo, com certeza, a igreja foi abençoada. Detalhe, pouco tempo depois, a igreja sofreu uma retaliação terrível. Quem se lembra quando nós estávamos na Santos Dumont e a igreja foi saqueada, levaram todos, praticamente quase todos os instrumentos e equipamentos de som. Mas mesmo assim, a igreja não deixou de ser abençoada, que 15 dias depois, nós tínhamos outros instrumentos, outros equipamentos no lugar daqueles melhores. E tudo através de ofertas, doações, contribuições, pessoas que a gente não conhecia, pessoas que se sensibilizaram através do anúncio que nós fizemos na rádio, e vieram contribuições, pessoas ajudando de todos os lugares, vinham trazer na porta, olha, até falar, olha pastor, Deus tocou para a gente ir lá na loja comprar e trazer esse instrumento aqui para a igreja. Pastor, olha, vamos lá, você vai escolher um equipamento no lugar daquele, melhor. E a igreja não deixou de ser abençoada. Então, pode ter certeza, queridos, quando nós oramos, não para os nossos próprios deleites, não para satisfazer a nossa vontade própria, o nosso ego, mas em prol de uma causa justa, em prol de outras pessoas, em prol da obra, você não deixa de ser abençoado, porque aquela bênção que você não pediu para você, ela vem. Deus não se esquece de você, Deus sabe do que você está precisando. Você não precisa detalhar, tintim por tintim, tudo aquilo que você precisa, Ele sabe. Mas Ele quer que você exerça sua autoridade através da oração. Orando pela sua igreja, orando pelo seu bairro, orando pela sua cidade, orando pela nação, orando pela paz em Israel. Você não está orando para você. Mas pode ter certeza de que tudo o que você realmente necessita, e o Pai sabe, Ele vai te dar. Ainda que você não expressou aquele pedido em oração, porque você estava ocupando o seu tempo da oração em interceder pelos outros, interceder pela igreja, interceder pela sua cidade, interceder pela sua nação, pela nação de Israel, pelo mundo, por missões. Você estava orando por uma causa justa e acabou recebendo aquilo que você não pediu. Assim como Salomão orou pedindo uma causa justa, sabedoria, porque ele estava pensando não nele próprio, mas ele estava pensando no sucesso do reino, na bênção do reino que ele estaria ocupando, o trono. Então Deus, mas mesmo assim, deu tudo aquilo que ele não pediu. Então, queridos, para termos sucesso, bom êxito na oração, precisamos saber o que pedir. Saber o que pedir. Em seguida, queridos, ele diz assim, pois todo o que pede, ou a quem pede será dado. Aí a segunda coisa que nós precisamos saber, além de saber o que pedir, é buscar. Jesus fala, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Buscar aonde? Na pessoa certa, no lugar certo, da forma certa. Como é que nós podemos buscar e encontrar? Indo na pessoa certa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, indo no lugar certo, no lugar de encontro com Deus, pedindo da forma certa, buscando da forma certa.
Em terceiro, batam, batam, e a porta lhes será aberta. Bater, aqui ó, significa insistência, persistência. Batam. Quem bate numa porta está persistindo, insistindo, porque ele acredita que alguém vai abrir aquela porta. Ele não chega, está fechado, não tem ninguém, vai embora. Não, ele bate uma vez, bate duas, 3, 4, 5. Ainda que a pessoa está em casa e não quer atender, uma hora a pessoa acaba se injuriando, falando, essa pessoa está batendo com tanta persistência, com tanta insistência, que deve ser algo importante. Então eu vou abrir para ver o que é. Então, queridos, o bater aqui significa insistência, persistência naquilo que nós estamos pedindo. Pois todo o que pede, todo, digam junto comigo, todo. Esse todo está incluindo você. Todo o que pede, recebe. Você crê nisso? Aí, ó, você está incluído aí nesse todo. Todo. Todo o que pede, da forma correta, motivo justo, buscando na pessoa certa, pedindo com persistência e insistência, recebe. E aí diz mais, olha, o que busca, encontra. Se você está buscando a pessoa certa no lugar certo, você vai encontrar. É impossível nós buscarmos a Jesus e não encontrarmos Ele. É impossível nós buscarmos a Deus e não encontrarmos. Todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Isto é, se você bater com insistência, bater com persistência, creia nesta noite que a porta lhe será aberta. A porta da graça está diante de você. Peça, bata, com persistência, e ela lhe será aberta. Aí o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta retórica. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum pai, né? Será que um pai tem essa coragem? Ver o filho pedindo um pão e dar uma pedra? Come essa pedra, moleque. Será? Ninguém faz isso, né? Se for um pai muito ruim mesmo. Ou se alguém, um filho pedir peixe, lhe dará uma cobra. Quem é pai, verdadeiramente pai, não faz isso de forma alguma. E aí Jesus entra com a resposta, olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Dará coisas boas. Jesus não dá coisa má para ninguém. Jesus não dá nada que venha servir de tropeço. Jesus não dá nada para a pessoa que venha lhe ser prejudicial. Jesus não dá nada para a pessoa que possa atrapalhar. Se você tem algo que você julga ter recebido de Jesus, está sendo um tropeço na tua vida, está te atrapalhando, está sendo incômodo, pense, medite, reflita se foi Deus que te deu, se foi o Pai que te deu. Que Jesus só nos dá coisas boas, queridos, só coisas boas, só coisas que vão abençoar a nossa vida. Então por isso que nós precisamos pedir a pessoa certa, buscar na pessoa certa, bater com insistência na porta certa, porque tudo aquilo que Jesus nos dá é bom. E para finalizar, queridos, versículo 12 diz, assim em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esse versículo 12 de Mateus 7 é chamado a regra de ouro.
a regra ou a lei áurea do reino de Deus. Simples. Tudo o que eu quiser que me façam, eu tenho que fazer aos outros. Se eu quiser que me tratem com gentileza, eu preciso ser gentil. Se eu quiser que me perdoem, eu tenho que perdoar. Se eu quiser que me tratem bem, eu tenho que tratar bem. Se eu quiser respeito, eu tenho que respeitar. Se eu quiser ser amado, eu tenho que amar. E assim por diante. Então, olha, guardem bem isso. Tudo o que vocês quiserem que outros lhes façam, façam vocês primeiro a eles. Porque esta lei não falha. Esta lei não falha. É a lei de ouro, a regra de ouro do reino de Deus. Vamos orar, colocando em prática esses princípios que nós aprendemos nessa noite. Nós vamos nos reunir aqui à frente, vamos fazer um círculo de oração e vamos clamar, pedir, buscar e bater, que eu tenho certeza de uma coisa, nessa noite, tudo que nós pedimos com fé, tudo que nós pedimos crendo, da forma certa, tudo que nós buscarmos, a pessoa certa, e tudo que nós batermos a porta com insistência, isso será feito nessa noite. Quem crê assim? Você crê? Então, saibam que Ele está aqui para nos ouvir. Saibam que Ele está aqui para nos atender. Saibam que a sua oração será ouvida. Sua oração será respondida.